É isso aí, muito boa noite a todos. Agora são 19 horas em ponto. Nós estamos iniciando mais uma live do nosso Circuito de Lives. Circuito de Lives que é promovido pela OAB, 28ª subseção da OAB, Teófilo Otoni, e promovido pelo meu escritório Saboia de Castro e Simini. Hoje são... Um momentinho que eu tenho que baixar meu volume daqui. Isso, agora tudo bem. Hoje são 28 de maio de 2020, o dia de mais um encontro do nosso Circuito de Lives. O programa de hoje ele vai ser super especial, porque pela primeira vez nós vamos conversar com um colega advogado, né, que é o primeiro presidente de uma das mais novas subseções da OAB em Minas Gerais. Eu quero pedir para vocês, é algo muito especial. Por gentileza, curta a nossa live, faça seu comentário, mande suas perguntas, diga de onde vocês são e, principalmente, compartilhe a live. Todas as vezes que há um compartilhamento, outras pessoas têm oportunidade de assistir à live. Eu estou lembrando que esse vídeo, ele, apesar de estar passando no meu perfil, ele é um vídeo público. Todo mundo que tem acesso ao Facebook tem condições de assisti-lo, sem a necessidade de ser, por exemplo, adicionado aos meus amigos do Facebook. Vou começar aqui já cumprimentando algumas pessoas que estão com a gente. Eu falei do Flávio Martins, muito obrigado, Flávio. O Juliano Bianco está conosco. O Felipe Alisson, boa noite, Felipe, obrigado pela presença. O Delmo Simini está conosco, a Nayara Alves, a Aline, muito obrigado aos nossos primeiros ouvintes. Olha, a nossa live de hoje, ela vai tratar de questões jurídicas e vamos conhecer um pouco também do funcionamento de uma subseção da OAB, principalmente uma nova subseção, como é a da nossa vizinha Itambacuri. Na live anterior, gente, eu convidei vocês a participarem e a conhecer o Instagram da Acupuntura Aline Dias. E lá vocês participaram de uma enquete que tinha a seguinte pergunta: nesta pandemia, qual o impacto emocional mais pode ter lhe afetado? Então, daquela última live até hoje, foi feita uma enquete nesse Instagram, e o Instagram tá aí na tela para vocês, acompanhem, né? E foi perguntado, nesta pandemia, qual o impacto emocional mais pode ter lhe afetado? Olha, entre ansiedade, medo, angústia e insônia, o impacto emocional da ansiedade foi eleito o que mais tem afetado as pessoas nesta pandemia. E por conta disso, a terapeuta da medicina tradicional chinesa, Aline Dias, ela está preparando uma série de postagens, vídeos, inclusive bate-papos com vocês sobre ansiedade. Agora, eu quero te convidar a também conhecer essas técnicas da medicina tradicional chinesa, né, que pode te ajudar não apenas no tempo da pandemia, mas em qualquer outro tempo, né? Contate diretamente a terapeuta pelo número que está na sua tela, 33 988 14 46 11. Faça suas perguntas, faça seus questionamentos, pergunte como é que as técnicas da medicina tradicional chinesa podem lhe ajudar. Lembrando que para muita gente que está com receio de ir às clínicas, de ir aos consultórios médicos ou aos terapeutas, a medicina tradicional chinesa também tem técnicas que podem ser feitas de maneira online, né? E vamos chamar o nosso convidado, ele já está aqui nos aguardando. Vamos lá, vamos abrir a tela aqui para o... Vamos abrir a tela para o doutor Jaquilani. Boa noite, doutor Jaquilani. Como vai? Tudo bem? Boa noite, doutor Luiz Gustavo. É um prazer estar falando com o senhor aqui nessa noite. E gostaria de cumprimentar a todos que nos prestigiam nesse momento. Olha, o prazer é todo nosso. Doutor Jaquilani, todos os dias da nossa live, mais ou menos esse horário, o telefone toque é a Oi, né? Então eu já vou aqui mais uma vez desligar, né, educadamente,
Mas olha, o nosso convidado de hoje, doutor Jaquilane Jardim, ele é advogado militante, principalmente ali sediado na comarca de Itambacuri, mas também milita em toda a região. Seu escritório ele se destaca em direito civil, em direito previdenciário, administrativo e criminal, com uma atuação reconhecida, destacada no Tribunal do Júri. Isso é interessantíssimo. Doutor Jaquilane foi um dos signatários da criação da subseção da OAB em Itambacuri, onde se tornou seu primeiro presidente, inclusive está na condição de reeleito. Não é verdade, doutor? Verdade, doutor. O nosso trabalho com a subseção, ela vem desde 2013. Em dezembro de 2013, eu mandei o primeiro e-mail para a seccional solicitando informações sobre como proceder para a criação da subseção. A partir daí, muitos se juntaram ao nosso propósito e hoje nossa subseção é uma realidade. No decorrer do nosso bate-papo, nós passaremos mais informações como foi o procedimento. Sem dúvida. Olha, o Flávio Martins está dizendo que é de Nova Módica, o Giovanni Mota está conosco, meu querido amigo e sócio Ivan Pereira Cardoso está conosco, o Beto Santos também, o Beto e a Eliângela estão com a gente. A nossa conselheira Fabiana Dourado está conosco também. Muito obrigado a todos vocês. Doutor Jaquilane, eu queria começar com um drama que nós estamos vivendo, que é essa questão da pandemia. E eu queria que você fizesse para a gente um panorama de como é que estão as coisas aí em Itambacuri. Doutor Luiz, a nossa realidade não é muito diferente da nossa região, daqui de Teoflotone, de Valadares, de Minas como um todo. A verdade é que o município parou na área jurídica. Nós vivemos um clima de total apreensão com os efeitos que essa doença vai causar na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas no país como um todo. E a verdade é que estamos aí na expectativa de que as coisas melhorem. O Poder Judiciário, como o senhor sabe, ele atualmente ele está trabalhando de maneira parcial, uma vez que não há o atendimento presencial. Os processos eletrônicos estão tramitando de acordo com aquela resolução lá do CNJ. E agora, quanto ao aspecto em si da doença mesmo, por enquanto, de certa maneira, está tranquilo. Embora tenha ocorrido 2 mortes na nossa cidade, essas mortes, elas, ao que parece, não tiveram como principal fator a doença, o vírus, né? Já seriam pessoas que tinham certas comorbidades, até parece que teve um AVC antes, e até pelo que a gente escuta da família, não há nenhuma concordância com relação ao resultado morte estar ligado ao coronavírus. Mas o fato é que foi divulgado que os exames foram positivos. O outro senhor que faleceu era da zona rural aqui, e nós temos mais 2 casos confirmados. Então, na verdade, a coisa está começando a acontecer neste momento. Então, a expectativa está aí, não sabemos muito para que lado que as coisas vão caminhar. E isso acaba influenciando, inclusive, no nosso trabalho, né? Poder Judiciário parado. Só que o grande acervo mesmo processual, nosso é físico. Assim, a gente deve ter em torno de 5 mil processos que, de certa maneira, ficam paralisados. Isso. Nós estamos contando com um trabalho muito bom dos magistrados aqui de Itambacuri, tanto o doutor Cláudio, da área criminal, como o doutor André, da civil, tem buscado, mesmo nesse período de paralisação, de suspensão dos processos, tem buscado atuar. Os processos cíveis já foram, pelo que ele nos passou, estão quase que todos despachados,
só não há possibilidade de movimentação pela secretaria, até porque a secretaria está em regime de plantão. Agora, no criminal, o doutor Cláudio tem dado uma vazão muito grande, ele tem realizado audiências, lógico, observando os critérios de saúde, com a colaboração de todos, nós estamos tentando evitar que a doença se propague no nosso meio de trabalho aqui em Tambacuri. Claro, o doutor Cláudio, eu tenho uma experiência de trabalho com ele sempre foi muito dinâmico. Mas, doutor Jaqueline, eu queria te perguntar uma coisa. Você havia me falado aqui em off que você é o terceiro de 5 irmãos, né? E hoje você é isso mesmo? O terceiro de 5 irmãos, não é verdade? Na verdade, eu até tenho outros irmãos, mas que não são do relacionamento com a minha mãe. Então, entre pai e mãe, nós somos 5. E eu, embora seja o terceiro, foi eu quem puxou a fila para o curso de Direito. Fui o primeiro a fazer o curso de Direito. Eu ia te fazer essa pergunta. Tem outros advogados, tem outros irmãos aí que enveredaram na área? Sim, a doutora Juliana Jardim é minha irmã e meu braço de direito no escritório. Sem ela, eu não consigo caminhar. Lógico. Deixa nosso abraço para ela, viu? E a Jaqueline, minha irmã mais velha, ela fez o curso, até fez a prova da OAB, só que ela trabalha na Caixa em Teoflotone. Então, ela não trocou. Ela não trocou a segurança da Caixa Econômica para se aventurar no direito. É verdade. Eu acho que hoje tem que ter muita coragem para trabalhar na Caixa Econômica e tem que ter muita coragem para ser advogado também, não é verdade? É verdade. O trabalho na Caixa está um desafio, né? A gente vê. Assim, eu tive verdade. Eu tive umas 2 oportunidades lá na Caixa, já nesse período. Fui meio assustado, mas o dever de ofício me obrigou a ir. Eu também tô tendo que frequentar a Caixa praticamente uma vez por semana e a gente, aliás, Caixa, lotérica, qualquer banco, a gente entra e sai bastante assustado. Mas, Jaqueline, como é que se deu sua escolha pelo direito e pela advocacia? É uma vocação de muito tempo? Foi uma fuga? O que aconteceu? Doutor, o direito, para mim, ele foi uma revelação, na verdade. Eu não tinha... Quando eu formei no 2º grau, eu fiz curso técnico em contabilidade. Naquela época, eu já sou mais antigo do que o senhor, a gente não tinha toda essa expectativa de fazer faculdade. Eu terminei o curso em 95 e só fui começar o curso de Direito em 2000. Mas, só que antes de eu começar o curso, eu comecei a trabalhar já no escritório de advocacia Josemar Rodrigues da Silva, aqui no Tambacuri. O meu pai sempre foi um influenciador nosso também, porque ele falava, principalmente com minha irmã mais velha, você tem que fazer direito, ficava martelando aquela tecla ali, né? Até que acabei, depois que entrando aqui no escritório, tomando gosto pela coisa e vejo que não poderia ter melhor escolha. Eu imagino. Jaqueline, eu vou te fazer uma pergunta que eu queria que você pudesse descrever para a gente como é que é o mercado da advocacia em Itambacuri, na região, né? E porque nós estamos falando aqui também, seja no momento ao vivo, seja posteriormente no vídeo que a gente posta no YouTube, nós vamos estar falando para estudantes de direito, né? E eu historicamente, eu tenho um carinho muito grande por Itambacuri. Eu frequentei muito Itambacuri durante a minha faculdade, né? Porque meus melhores amigos eram de Itambacuri. Então, eu acompanhava o ônibus que vinha com os estudantes, eu acompanhei muitas carreiras que iniciaram junto com a minha, de colegas aí de Itambacuri, né? Eu posso citar o Alan Carlos, né? Que era um rapaz que a gente sempre conversou
aqui na faculdade, o Elton Luiz, que é filho do Marci Campos, um dos meus melhores amigos, né? Frequentava Itambacuri por conta dele, e muitos outros. Vou falar a verdade. Tem o Ayrton Domingues, que hoje está em Belo Horizonte, só que ele mexe com outra coisa, não é com direito, mas meu contato com Itambacuri sempre foi muito carinhoso. E eu queria saber como é que é o mercado para quem está chegando na advocacia de Itambacuri hoje em dia. Antes, um abraço para o doutor Alan, pessoa de alta qualidade. Ele está advogando aqui conosco. Que bacana. O que eu posso dizer em relação ao curso de Direito assim, não é engano dizer que é um mercado saturado. Porém, todo mercado tem espaço para mais gente. Tem espaço para quem efetivamente levar a sério a profissão. O curso de Direito eu considero um dos mais amplos que existe. O senhor sabe, a gente estuda desde a medicina, né? Nós temos a medicina legal, filosofia, economia, sociologia, então diversas matérias que não compõem o ramo do direito em si. E independente da pessoa seguir ou não a profissão de advogado, ela fazendo a opção por um curso de Direito, ela está fazendo uma opção por um curso que tem condições de credenciá-la para diversas outras profissões, dá um conhecimento de mundo muito grande, e não jamais vou dizer que é uma escolha perdida. Mas não é mesmo. Eu costumo dizer que o direito ele é o curso e ele é a profissão do passado, do presente e do futuro. Com certeza, é uma das profissões mais tradicionais e assim, é aquilo que eu disse no início. Para quem quer buscar com seriedade, para quem quer fazer a faculdade estudando, se preparando desde os primeiros anos, não vai ter dificuldade de passar na prova da ordem. Sem dúvida. Porque, embora a prova seja difícil, para o bom aluno, ela não será. Ainda mais agora, com essas possibilidades que a ordem tem dado, de mais de uma oportunidade para quem passa na primeira etapa. Verdade. Para que o senhor tenha ideia, quando eu fiz a prova, em 2004, eu formei em dezembro e tinha feito a prova naquele mês de dezembro. Só que na época a gente fazia as duas etapas no mesmo final de semana. Então, se você passasse na primeira etapa, eles corrigiam a segunda sua. Então, você não tinha tempo para se preparar para a segunda etapa. Então, tinha que ser ali, somente quem estava preparado, já finalizando o curso, com uma certa bagagem, é que conseguia passar de início. Então, graças a Deus, eu consegui lograr isso já no meu primeiro exame e iniciei o meu trabalho como advogado no início de 2005 e de lá para cá, até hoje, não parei. Eu já sou da turma de 2007, nós somos quase contemporâneos. Doutor Jaquilane, eu quero te pedir licença já que nós falamos, inclusive, de quem está na academia nesse momento, está projetando aí o futuro na advocacia, eu quero fazer um convite e pedir licença para o doutor Jaquilane, enviando um recado para quem está nos assistindo. A Unidoctum, ela está promovendo uma iniciativa chamada Capacitar para Melhorar, com uma série de palestras e eventos que são 100% gratuitos e totalmente online, né? E totalmente aberto ao público também. Eu vou colocar aí para vocês nos comentários o endereço para que vocês possam se inscrever nessa iniciativa, né? São palestras sobre vários temas com emissão de certificado. Agora, olha o que é mais interessante. Neste próximo dia 2 de junho, eu, Gustavo de Castro, estarei juntamente com a nossa presidente, doutora Beatriz Neves, nossa presidente da 28ª subseção, explanando o tema
a advocacia em tempos de pandemia e pós-pandemia. Vai ser agora, dia 2 de junho, terça-feira, 17h30, no endereço que nós vamos colocar aí para vocês fazerem a inscrição. Como eu disse, vai ter, inclusive, emissão de certificado e vou pedir para vocês para não perderem essa oportunidade. E quero agradecer demais aqui a Unidocton e a própria professora Beatriz pelo convite muito carinhoso que me fizeram. Agora, doutor Jaquilane, quando a gente conversou em off também, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, né, em saber da sua atuação no Tribunal do Júri. Me diz aí mais ou menos, se você tiver essa conta, em quantos casos você atuou no Tribunal do Júri, e se você puder citar aí alguns casos emblemáticos para a gente. Eu sou muito curioso com relação a essas coisas. Doutor, eu assim que formei, já em 2005, eu peguei a carteira, salvo engano, dia 4 de maio. Quando foi na virada do semestre, eu já comecei fazendo o júri. O primeiro júri eu fiz Eu fiz com o doutor Josemar. E eu tenho esse júri, além de ser o primeiro, ser marcante já por este fato, ele trouxe um certo desconforto para mim. No júri eu fui muito bem, o resultado veio, a absolvição, então eu saí feliz da vida com a minha produção no plenário do júri. O problema foi o que aconteceu posteriormente, porque o réu, ele saiu e depois de alguns meses ele cometeu um homicídio. O júri o que eu fiz anterior era de um homicídio tentado. Mas aí, posteriormente, esse cara foi lá e matou uma das testemunhas do primeiro processo. Que isso? Então você pensa assim, pô, o que eu fiz? Aí você tem que parar para analisar, para saber se você tem responsabilidade com essa situação ou não. Você tem que fazer um exame de consciência quanto a este fato. Claro. E aí eu até me permito alongar um pouco nesse episódio, porque muitos colegas... Fica à vontade, hoje nós estamos aqui para conversar o tempo que for necessário. Muitos colegas, até pessoas que não são da área, sempre me questionam: mas como é que você tem coragem de defender uma pessoa que matou alguém, que fez isso e que fez aquilo? E eu falo para todo mundo que eu não tenho problema de consciência nenhum com relação à minha atividade no plenário do júri. E eu explico por quê. O júri são os crimes que são... que o tribunal julga, são os crimes contra a vida. Sim. Então, pode até ter outro interligado, mas essencialmente o processo só vai para o tribunal do júri quando é um crime contra a vida. E o crime contra a vida, ele é praticado por qualquer um de nós da sociedade. Vamos dizer, não, na maioria das vezes até, quem vai para o plenário do júri como réu, na condição de réu, ele nunca tinha praticado um crime anteriormente. Nunca, às vezes um cidadão pacato e vai lá em determinada armadilha da vida, ele é forçado a realizar o crime. É lógico que a gente tem os sociopatas, nós temos aqueles que têm o crime como algo intrínseco à sua pessoa, que se satisfaz com a dor alheia. E então, mas é uma pluralidade muito grande de situações que levam a um crime contra a vida. E é por isso que o direito é bonito, porque quem vai julgar? Exatamente a sociedade. São 7 jurados que estão ali escolhidos no seio da sociedade e que vão definir qual é a responsabilidade penal ou não daquele indivíduo que cometeu um crime. Aí que a gente tem aquelas hipóteses, às vezes, de excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude, para ser mais claro, para quem é leigo, são aquelas situações
em que o juiz diz: este caso não deve ser punido, nós vamos excluir a ilicitude do crime aqui, porque o motivo que levou ao cometimento do ato ele está legalmente amparado. Está previsto ali no Código Penal, artigo 23, artigo 20 e seguintes, como, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Então, não é porque você está defendendo que você está concordando ou não com a conduta daquela pessoa que está sendo julgado. O papel do advogado é ser procurador do acusado. Ele vai dar voz ao acusado naquele julgamento. É o que a gente coloca para todo mundo. Por isso eu não tenho problema de consciência. Porque, por pior que seja o crime, se a pessoa for trancafiada em uma cela sem o direito à defesa, não será justiça. Nós só teremos justiça se for dado a amplitude de defesa para ele. Ele justificar por que ele fez. Se não tiver justificativa, fatalmente ele será condenado. Dificilmente você vai ver uma aberração no tribunal do júri de que a pessoa cometa um crime para que outros vejam aquilo, uma situação provada, e às vezes até mesmo de repulsa à sociedade, e essa pessoa vai sair livre no tribunal do júri. Lógico que cada caso é um caso. Então, não é porque você está fazendo a defesa que você vai pedir a absolvição do seu cliente. O advogado não é um cúmplice do crime. Ele está ali fazendo uma defesa da pessoa, que é uma garantia constitucional. Sim. Inclusive, o Ministério Público gosta sempre de falar que o Ministério Público é o órgão acusador. E o promotor, ele sempre gosta de se dirigir ao réu e falar que não está sendo julgado ali, não é a pessoa do réu, mas a conduta dele que está constante naqueles autos ali do processo. Perfeito. Então, é lógico que a gente não defende o crime. Eu sou uma pessoa pacífica, graças a Deus, e eu prezo pela segurança da minha família. E acho que o papel do judiciário é extremamente importante nessa pacificação social. Nós não gostamos, como cidadãos, não gostamos de juízes que sejam coniventes com o crime. O juiz tem que ser um aplicador da lei. E o que nós, na nossa função de advogado, deve cobrar que a lei seja aplicada na medida certa. É isso que o advogado busca. A aplicação da lei na medida certa. A dosimetria do direito. Olha, eu queria que você separasse pelo menos uns 2 casos emblemáticos para nos contar, mas antes eu queria, porque eu dou muita atenção aqui para nossa assistência, viu, Jaquilane? E eu quero mandar um abraço para a historiadora de Belo Horizonte, Arquirene Ramos, que está conosco. A Juliana Jardim de Oliveira, é sua parente? É minha irmã, colega de escritório aqui. Olha só, doutora Juliana, um abraço para você. Olha, a Adaleia Dias está nos assistindo de Cordisburgo. Ou ela está em Cordisburgo, ou ela está em Inhaúma. Depois eu vou saber. Um beijo para você, Adaleia. E muita força nesse momento difícil que você está passando agora, viu? Eu tô com você. O Beto de Castro está com a gente. A Silvia Santos está conosco. A Ildete Silva está conosco. A Celinha Barbosa. A Patrícia Porto está em Pavão com a gente. Um beijo, Patrícia. A Tatiane Sander está conosco. O Valdenberg Lopes está conosco. Valdenberg é figurinha carimbada com a gente aqui. Obrigado, viu, pela audiência de sempre. O Alessandro Castro está conosco. O Robson Hudson Chácara está conosco. O Natan Vitor. Olha, a nossa audiência qualificadíssima. A doutora Beatriz e doutor Reinaldo estão com a gente. Vou até aproveitar e pedir aqui, coloca pra gente aí nos comentários, doutora Beatriz, a arte em relação à nossa palestra do dia 2 de junho. Tá até passando aqui na nossa tela, com endereço pro pessoal poder se inscrever. Quem mais está com a gente aqui?
O Luiz Dupin está com a gente. Um abraço, Luiz. Se eu não me engano, ele está no Prado. O Delmo Simini está conosco. E o Leonardo Peixoto, da Bahia também. Leonardo, um abração, obrigado. A Vera Santos também está com a gente. Eu tive a oportunidade apenas uma vez de participar do Tribunal do Júri. E dessa única vez até hoje, o meu desejo de voltar para o plenário é muito grande. Mas eu fui vítima do mercado, né? Porque eu estudei direito todinho para ser um advogado criminalista, né? Logo que eu terminei a faculdade, outras responsabilidades apareceram. O que não apareceu foi cliente criminal. E acabei enveredando para outras áreas do direito, mas com muita vontade, estudando bastante para o próximo plenário do júri. Conta pra gente aí um caso emblemático. Eu sei que Tambacuri tem seus casos. Antes de contar o caso, eu não poderia deixar, após a sua referência aí aos mestres Dr. Reinaldo, doutora Beatriz, de deixar o meu abraço a eles e o agradecimento, porque foram pessoas extremamente importantes na minha formação profissional. Não só na formação profissional, mas como exemplo de profissionais éticos, dedicados, preocupados com a classe. Assim como outros que nós tivemos lá, com o Dr. Valdemar, Dr. Francisco William, Dr. Wagner. Isso. São vários, né? O Dr. Flávio. Me desculpem aqueles que eu esqueci, mas a verdade é que eu sou extremamente grato a cada um que contribuiu, o mínimo que seja, com minha formação profissional. Eu sou solidário contigo ao que você está falando, porque todos os citados aí, muitos outros também me deram aula. Nós somos da mesma academia, somos da mesma formação, e eu também tenho uma gratidão muito grande por todos esses nomes aí, pode ter certeza. Eu tenho um caso que é hilário, mas não é meu. É do Dr. Josemar, e eu vou entregar. Entrega aí. Como diz um colega, eu não sou baú para guardar segredo. Perfeito. Mas o Dr. Josemar é um mestre do direito. É a minha maior referência como profissional. E ele era o maior tribuna, talvez, que essa região tenha conhecido. E ele advogou, vamos dizer, no Tribunal do Júri, em Belo Horizonte, e em diversas outras cidades aqui da região. Eu sei de um fato dele num júri lá em Belo Horizonte, onde o promotor, se avorando no conhecedor do direito, começou a gozá-lo por ser um advogado do interior. Então, ele talvez não tinha se colocado numa situação de superioridade ali. Porém, o doutor Josemar falou para ele uma situação no debate, que no Brasil só existe um código penal, só existe um código civil, e que a lei que ele conhecia em Belo Horizonte não era diferente da lei que a gente exercia aqui no nosso interior. E aí pegou e sentou em cima, como a gente fala, deitou no júri. Então, e tem outra situação, a hilária não é essa, não. A hilária é uma que aconteceu em Malacacheta, porque ele fala com um fervor muito grande, uma impostação de voz que dá para escutar no quarteirão inteiro. E nessa defesa fervorosa dele, o cliente lá em Malacacheta, com um plenário lotado, ele falando e gesticulando, aconteceu um incidente. O rote dele caiu ao chão. E aí o plenário veio abaixo com o auditório e ele pacientemente abaixou-se, pegou o rote, foi vagarosamente no copo de água da promotora. Meu Deus!
lavou o rosto e colocou de volta. Pegou o processo... Doutor Josemar, meu herói. Pegou o processo, balançou e falou assim: este processo está bamba igual o meu rote. Depois que ele falou isso, teve um intervalo de 30 minutos para todo mundo se recompor. Era impossível. Olha, da sequência. A experiência traz essas coisas, né? Eu não teria esse fenômeno de ser tão espirituoso dessa forma, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. A capacidade de manter o equilíbrio dele foi excepcional. Esse exemplo é lógico que a gente brinca e se diverte com a situação, mas é para que a gente tenha em mente que o advogado tem que estar preparado para diversas situações, para diversos incidentes, para autoridades que muitas vezes não respeitam o papel do advogado. Então, sem situações dúvida. novas vão surgir a cada momento. E nós, como defensores, temos que estar preparados para isso. Então, eu tenho esse exemplo como algo que me ensina muito. Olha, mas foi excelente. Eu não imaginei que fosse um exemplo tão bom quanto esse que você nos contou, viu? Mas, doutor, você me conta um caso como esse, né? A comarca de Itambacuri é premiada, é brindada com um profissional do quilate do doutor Josemar. E chega um momento em que vocês, toda a comunidade de advogados de Itambacuri sente a necessidade, né, de se auto-representarem perante a OAB, perante a sociedade, com a criação de uma subseção. Subseção, para quem não sabe, é uma divisão, é uma esfera administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, uma determinada comunidade de advogados ali numa comarca, numa sede de comarca, eles se organizam como subseção, para poder terem até mais força de representação. E aí vocês chegam no momento em que decidem, né, por pleitear a criação de uma subseção. Conta pra gente como é que foi isso, como é que isso se iniciou, né? E há quanto tempo já existe a subseção de Itambacuri? Doutor Luiz, a iniciativa, é lógico, não vou ser hipócrita de dizer aqui que são de todos. Os signatários do requerimento de criação da subseção de Itambacuri são todos os colegas que militavam aqui. Mas o primeiro passo, eu pensei, frequentava cursos de pós-graduação ali na OAB, aí em Teoflotone, e às vezes em conversas com o doutor Reinaldo, ele foi o primeiro a nos encorajar. Ele já tinha sido presidente da subseção aí, e foi o primeiro a nos encorajar a buscar a criação da subseção de Itambacuri. E aí, só que aí nós nos afastamos um pouco, porque encerrou o mandato dele. Depois, salvo engano, eu não sei se ele foi substituído por Dr. Paulo Ester, foi por Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo, depois o doutor. Eu perdi um pouco essa ordem aí de. Eu acho que depois de Dr. Reinaldo veio o Dr. Alain. Dr. Alain, né? Então, eu creio que a ordem seja essa. Então, assim, Dr. Paulo antecedeu, então, Dr. Reinaldo e Dr. Geraldo e Dr. Paulo, né? Vamos restabelecer a ordem. Mas, aí eu peguei e mandei, em dezembro de 2013, eu mandei um e-mail para o Dr. Luiz Cláudio, que era o presidente da Seccional Mineira, solicitando informações sobre a criação da subseção. Já tinha o entendimento que haveria necessidade de pelo menos 15 advogados regulares na comarca, e a gente tinha cerca de 20, quase 30 colegas. E aí eu tomei a iniciativa de redigir o requerimento, e na sequência, conversando com todos os colegas, com o doutor João Márcio,
que é meu amigo também de longa data, desde o primeiro dia de faculdade. Ele comprou a ideia conosco, conversei com o doutor Josemar e com outros advogados mais experientes da comarca, como o doutor Dalmo, o doutor Sebastião Campos Lopes, com vários outros. E esses, como eu disse, compraram a ideia e o requerimento foi assinado, um requerimento em forma de abaixo-assinado, foi encaminhado à seccional e, a partir daí, nós passamos a nos empenhar em buscar esse sonho, que, na verdade, só se concretizou mesmo, deixa eu ver aqui a data certa, foi a data de posse, que foi dia 9 de dezembro de 2016. Ou seja, nós começamos em 2013 e conseguimos, ao final de 3 anos, nós conseguimos a instalação da subseção de Tambacuri. 9 de dezembro de 2016, você se lembra quem era o presidente da OAB aqui em Teoflotone? Eu sou péssimo com data. Talvez seja o doutor Reinaldo mesmo. Foi, na verdade, no dia... Deixa-me ver, quem tomou posse, nós fizemos a instalação aqui e o presidente, o Antônio Fabrício, ele foi para Teoflotone para dar a posse ao colega. Acredito que não foi o doutor Alain que tomou posse. Foi o doutor Alain, é mesmo, verdade. Eu até compareci lá nesse dia. Perfeito. Nesse processo, nós tivemos a importante participação do Dr. Reinaldo como delegado da OAB aqui da região, né? Ele é delegado da seccional. Sim. E nos ajudou. Antes teve o Dr. Paulo Esser, que deu parecer também nesse processo. Favorável, né? Isso. Então, é um trabalho que foi construído ao longo de 3, 4 anos, até se solidificar, né? Porque instalação também não quer dizer instalação em posse, você não recebe uma estrutura pronta. Sim. Então, você recebeu ali, e aí, o que nós temos de estrutura? Nós tínhamos uma sala da OAB no fórum. E, então, a partir daí, nós passamos a buscar a estruturação da nossa subseção, com a participação de todos os colegas, indo a reuniões, assinando tudo aquilo que a gente precisava de assinatura deles, a formação das comissões. Então, esse início de trabalho foi mesmo em termos de estruturação. Eu acompanhei um pedaço dessa história, que eu me lembro de uma reunião que eu participei, até na sala do Tribunal do Júri, aí em Itambacuri, que foi para a gente falar a respeito das certidões, né, de dativos. A doutora Fabiana Dourado era responsável por organizar essa questão das certidões de dativos. Nós fizemos uma reunião aí em Tambacuri e uma das pautas dessa reunião era a criação da subseção. E eu me lembro das palavras do doutor Reinaldo, né, de que aquilo ali, para ele, seria uma satisfação estar auxiliando na criação da subseção de Tambacuri. E sem dúvida, a decisão das mais corretas já tinha passado, era muito do tempo. Fora as questões burocráticas, número de advogados, isso, aquilo, mas já estava passando muito o tempo de Itambacuri ter sua subseção, com a história que tem, com os profissionais valorosos que tem, não é verdade? E atualmente, em Itambacuri, quantos inscritos na OAB vocês têm? Nós temos 73 inscritos. Olha! Eu tenho até mais 3 que já deram início para entregar a carteira. A documentação. Provavelmente nós faremos a nossa primeira entrega de carteira virtual, porque deve acontecer ainda neste período de pandemia. Então, é um outro marco que teremos aqui. Sem dúvida. Me dê licença mais uma vez para eu cumprimentar a nossa audiência. A partir de agora,
Quem está com a gente também é o Aderlândio Mendes, muito obrigado. Olha, o pessoal da Cachaça Pochixá tá sempre com a gente. Eu costumo dizer, ó, mineiro que é mineiro, toma uma de vez em quando. E quando for tomar, toma Pochixá, porque é boa, eu gosto. A Fernanda Sena também está com a gente. A Fátima Ramos está conosco. Um abração, Fátima, obrigado. O meu colega, o meu queridíssimo colega Irã Alves, é advogado de Caraí, está com a gente. O Kennedy Silva, é de Novo Oriente de Minas, está conosco. Olha, o engenheiro Wellington Valente está conosco. Obrigado, Wellington, sempre com a gente. E a Sônia Rodrigues está com a gente. E a Benedita Lopes também está com a gente. Muito obrigado a todos vocês. E aí, doutor Jaquilane, a subseção é criada, é instalada. Eu estou conversando com o atual e o primeiro presidente dela. Meus parabéns pela conquista. É uma conquista pessoal, uma conquista profissional, mas uma conquista de todos os advogados de Itambacuri. Que tipo de demanda você, como presidente, já teve que resolver como subseção, né? Que antes, às vezes, fazia parte da subseção de Teófilo Otoni, né? Antes, às vezes, tinha que procurar a subseção, a sede da subseção, que era Teófilo Otoni, mas que tipo de demanda você já teve que resolver nesse sentido? Doutor, as demandas que surgem no âmbito da nossa subseção são aquelas mais ligadas entre cliente e advogado. Infelizmente, a gente tem situações que acaba havendo um certo desacerto natural. Imagino que não seja nada de anormal aí na subseção de Teófilo Otoni. Nenhuma novidade. Porque nós, não só advogados, como juiz, somos seres humanos, né? E muitas vezes cometemos erros. Às vezes não cometeu o erro está no cliente. Mas, havendo um desacerto nessa relação, que deve ser uma relação de confiança entre advogado e cliente, muitas vezes surgem alguns questionamentos que são trazidos à presidência da OAB. Aqui, nós não temos o Conselho de Ética. Pelo número de advogados, nós não temos esse conselho. Então, qualquer demanda que seja um pouco mais séria, eu encaminho para o Tribunal de Ética da Seccional, em Belo Horizonte. E aí, o tribunal ele vai encaminhar essa demanda, se for o caso de abertura de algum procedimento disciplinar contra algum colega, ele vai pode encaminhar para a comarca, para o Tribunal do Conselho de Ética de Teófilo Otoni, ou às vezes até mesmo encaminhar só a diligência para que eu faça. A verdade, já aconteceu uma única vez aqui que eu realizei uma audiência para oitiva de testemunhas, até de profissionais que não são do Estado, são profissionais lá de São Paulo. E aí, só que, como tinha testemunha aqui do município, colegas que estavam na condição de testemunhas, eu realizei o procedimento. Além disso, é comum, às vezes, a gente ter problema com algum colega de fora. O colega vem e... Ele apronta por aqui. Não, às vezes na abordagem, numa delegacia, ou no presídio, ou mesmo no fórum, aí o telefone toca, doutor, nós estamos com essa situação aqui com o colega, ou o próprio colega sentindo a necessidade, quem procura. Sentindo a necessidade do respaldo da OAB, nos liga pedindo um auxílio. Perfeito. Então, em relação aos colegas mesmo da subseção, é muito tranquilo, embora já tenha acontecido algum incidente, mas é muito raro, porque a nossa relação aqui é muito próxima. Muito próxima. Com os magistrados, a gente conhece a forma de agir das autoridades, e penso que o advogado não é porque ele está ali para realizar a defesa
do seu constituinte, é que ele vai chegar também e vai, vamos dizer, não saber, vamos dizer, aquele ditado antigo, você tem que saber entrar para poder conseguir sair da mesma maneira que você entrou. Sem dúvida. Então, é lógico que a gente sabe que a classe passa por situações, agora recente mesmo, não sei se você ouviu, questão de colegas presos no Estado. Nossa! Então, é coisa que a gente pode conversar mais à frente, mas o importante, eu penso, o meu trabalho é mais no sentido de aconselhamento. Uhum. De você, seja uma intervenção mínima, às vezes numa secretaria, ou numa delegacia, ou mesmo no presídio, tentar apaziguar, trazer o diálogo para frente da questão, independente de quem é que esteja exacerbando um pouco ali, porque se existir um conflito, é porque uma das partes está exacerbando, claro. ou a autoridade ou o colega. Então, claro. o importante é... Eu sou uma pessoa muito tranquila, como falei. Não quero ser exemplo para ninguém, mas eu penso que para você realizar um bom trabalho, você tem que chegar, sim, com seriedade, mas com educação e embasado nos seus direitos, solicitar a providência que você quer do órgão. Eu brinco com alguns colegas que eu falo que o advogado, a primeira resposta em qualquer lugar que ele chegar é não. Você chega e eu quero acesso a esse processo aqui, doutor, hoje não tem jeito. Eu vou pegar um alvará ali em Valadares, doutor, não tem condição hoje, que o juiz não assinou aí. Então é sempre uma resposta negativa. Vai na delegacia para ter doutor, o delegado saiu, deixou o processo trancado na sala dele, não vai ter condição de passar os autos do inquérito para o senhor agora. Verdade. E são esses os diversos exemplos. Dificilmente a gente chega em um órgão e recebe um pronto atendimento no sentido de deferir a sua pretensão ali de maneira imediata. Então, o advogado está sempre instado a dialogar, a trazer a sua necessidade, a convencer o funcionário público ali da sua necessidade, da sua urgência em realizar o ato. Às vezes o colega vem de fora e pensa em retornar rápido, né? Às vezes vem de ônibus ou veio de uma viagem longa. Então, talvez não esteja com tanta paciência para receber a resposta negativa. E, às vezes, o conflito surge nesse ponto aí. É a leitura que eu faço desses incidentes. Mas é uma excelente leitura. E aí eu te perguntaria em cima disso. Você acha que o principal desafio dessa advocacia moderna, ele é o mercado, né? Nós já chegamos na conclusão, realmente eu concordo contigo, o mercado não está saturado, mas você acha que o principal desafio seria o mercado ou seria essa dificuldade de relacionamento entre as instituições, principalmente se a gente levar em consideração que não existe hierarquia entre advogado, promotor, juiz, ou seja, não existe hierarquia, não existiria hierarquia institucional entre OAB, Ministério Público e magistratura? Mas até pela natureza desses órgãos, o que parece muito é que há essa necessidade de imposição perante o advogado. Qual que seria o maior desafio para o advogado moderno, principalmente para esses que estão chegando agora? O principal desafio, na minha ótica, é a manutenção do valor do advogado. É a valorização do advogado em todo o contexto jurídico do país. A gente sabe que não existe essa hierarquia, formalmente não existe. Agora, os próprios colegas, muitas vezes, chegam em uma situação de inferioridade para conversar com o magistrado. Existe um conflito ali entre
principalmente a gente que atua na esfera criminal com o Ministério Público. Então, e você manter esse equilíbrio de forças é muito complicado. Não vamos tentar falar, não, o advogado está no mesmo patamar. Legalmente, sim. Mas se eu tenho um juiz que tem uma guarda de um processo e senta em cima dele, e eu não tenho o poder de estabelecer o prazo para ele devolver esse processo, eu estou numa situação de inferioridade. Porque quando eu estou com um processo no meu escritório, o juiz estabelece um prazo ali para devolução. Às vezes manda o oficial de justiça buscar. Tem o poder de fazer o mandado de busca e apreensão. Então, como é que eu vou dizer que existe uma equidade de forças? É o presidente das audiências, das sessões. Então, o trabalho do advogado é muito complicado, porque você tem que se manter respeitado, mas você também não pode ter aquela arrogância, porque às vezes você acaba prejudicando seu cliente. Aqui, a advocacia do interior ela é mais complicada do que a advocacia em uma capital, porque lá nós temos centenas de magistrados. O juiz está deixando de cumprir com o seu dever num processo ali, o colega não pensa duas vezes em fazer uma representação contra o juiz na corregedoria. Agora, eu ou qualquer um outro colega aqui numa cidade com dois juízes, não é que você vai fazer vista grossa de nenhuma situação, mas você acaba tendo uma relação muito próxima com o juiz e com os servidores. Então, você não vai levar tudo a ferro e fogo. Vamos colocar nesses termos, né? Eu estou aqui falando de maneira franca com o senhor a nossa realidade. Não adianta... Sem dúvida. Não adianta a estratégia precisa ser diferente, né? Sim. Porque eu posso perfeitamente lá em Belo Horizonte, se eu tiver um processo que o magistrado está me dando trabalho, e representar contra ele lá, porque ele representa 0,01% da minha clientela. Ele vai conduzir o processo de 1,001% da minha clientela. O juiz aqui ele vai conduzir 85% dos processos do meu cliente. Eu tenho que saber dialogar. Então, eu penso que características para um bom advogado, a primeira é paciência. Eu coloco que a maior qualidade que um advogado pode ter é paciência. Paciência e depois para depois saber colocar todo o seu conhecimento. Não adianta você ter conhecimento, ter as suas prerrogativas na ponta da língua e não souber tratar com as autoridades num lugar pequeno, porque você vai ter dificuldade para trabalhar. Sem dúvida. E aí nós estamos passando por mais uma vez um momento difícil. Nessa semana nós tivemos o registro aí de 2 violações seríssimas das prerrogativas do advogado. E quem dera que tenha ficado na violação só da prerrogativa do advogado, mas nós tivemos aí 2 casos de advogados que foram violentados. Eu achei que a gente já tinha superado esse tipo de coisa do que a gente viu nessa semana aqui em Minas Gerais, né? É um desafio que a paciência do advogado foi testada no limite, né, doutor? Sim, é por isso, quando eu digo que a gente tem que saber entrar para conseguir sair, não no sentido de menosprezar o exercício da advocacia. Sem dúvida. É exatamente para você não dar desculpa para o arbítrio de quem quer que seja. Se você atuar da maneira como tem que ser, da maneira correta, você tem menos chances de acontecer algo como o ocorrido. Pelo vídeo
pouco que eu vi dessa última situação da prisão, eu não vi nenhuma ação dos colegas advogados que viesse a justificar tamanha brutalidade. Não vi motivo. O problema é que, muitas vezes, as autoridades não estão preparadas para o contraditório, para o enfrentamento, para o questionamento. E o advogado é um questionador por natureza. É esse o nosso mistério. É verdade. É nossa obrigação questionar, no nosso campo de atuação, as ações de quem quer que seja, de juiz, de promotor, de delegado, de tenentes. Então, eu penso, e aí eu faço um gancho para a aprovação da nova lei de abuso de autoridade, Sim. que para mim foi um marco muito importante para a advocacia. Sim. Infelizmente, por questões políticas, por causa dessa polarização que existe hoje no país, eu participo de alguns grupos de advogados, da OAB, né, de presidente e de direção, e a gente fica perplexo com a quantidade de colega advogado que foi contra a lei que nos beneficia. Já pensou? Foi contra uma norma que é necessária para nos dar garantia, para que você tenha acesso aos processos, para que você seja respeitado na sua atuação, para que você seja bem recebido, porque são prerrogativas nossas o acesso aos órgãos, o contato, o acesso ao magistrado, o acesso aos processos. E para que isso ocorra de maneira tranquila, eu falo que a gente tem que ter paciência, mas também temos que ter o conhecimento da norma, temos que conhecer o nosso direito e temos que ter, acima de tudo, um órgão representativo forte. Nós precisamos de um OAB forte. Nós precisamos de comissões de prerrogativas, de delegados de defesa das prerrogativas, para fazer o que foi feito nesse caso agora. A OAB prontamente soltou nota de repúdio de todos os presidentes da seccional, todos os presidentes de subseções, assim como... E vai tomar as providências que tiver de tomar. Representou na corregedoria da Polícia Militar, encaminhou representação ao Ministério Público, salvo engano, tomou uma medida direta no Judiciário, e é isso que tem que ser feito. Já escutei muito, doutor Luiz, de colegas, a OAB não faz nada para a gente, nos fóruns da vida, a OAB, eu não sei para que tem anuidade, mas esquece que às vezes nós temos uma sala arejada, com computadores, com ar-condicionado, com café, com funcionários para nos servir, com máquinas de xerox, com toda uma estrutura, para amparar o advogado. Isso é único entre as representações de classe? Isso é único com relação ao OAB? Sim, eu fico até feliz quando o colega não está enxergando a atividade do OAB, porque significa que ele não está tendo problema. Porque se ele tiver problema, ele vai enxergar a OAB. O OAB vai estar presente junto com o colega. Perfeito. E é por isso que aqui em Tambacuri a gente busca, está sempre conclamando os colegas para participarem das reuniões, para manter um relacionamento. Nós temos o grupo aqui do WhatsApp da subseção, com a presença de todos os colegas. Então, qualquer informação que eu tenho do judiciário ou da própria OAB, algo de importância, de relevância para a classe, a gente está sempre disponibilizando no grupo, assim como os colegas também, quando tem algum material importante, disponibilizam
no grupo dos advogados de Tambacuri, exatamente no sentido de estreitar os laços, porque a gente precisa ter a consciência que os outros colegas não são nossos adversários. Claro, sem dúvida. Então, eu já presenciei audiência que colega advogado chega e nem cumprimenta o outro, o ex-adverso, por entender que ele é um adversário. Ele não é um adversário. Eu também acho isso uma tristeza. Né? É uma falta de maturidade profissional. Isso. Assim como o cliente precisa entender que se o senhor está defendendo os interesses da parte oposta a ela, o senhor não é inimigo dela. O senhor está ali, foi contratado ou foi nomeado pelo juiz para realizar a defesa do cliente e está cumprindo a sua obrigação. Se tivesse no outro polo, certamente faria com o mesmo zelo, com o mesmo senso de ética e com o mesmo profissionalismo. Sem dúvida, sem dúvida. Jaquilane, me dê licença mais uma vez para eu deixar meu abraço aqui para Nayara Singrid Mota, para o Odair Rodrigues, para Maria dos Anjos Dias, para Evinha Barbosa. Evinha Barbosa é sua parente? É companheira atual. Oh, que bacana. Mãe do Arthur, meu terceiro filho. Eu tenho a Yasmine e o Heitor, que são do fruto do meu primeiro relacionamento. Então, deixo aqui meu abraço, meu beijo e a declaração de amor para os 3 filhos lindos que eu tenho. Que beleza, Evinha. Olha que bacana isso aí. Tá gravado, viu? Um abraço aqui para Jeane Melo, para Anne Araújo, para o Max Soares, para o Renilton Ferraz, para minha colega Cristiane Xavier e para o Reinaldo Neves, que está aqui dizendo que sua colocação foi perfeita. E foi mesmo, viu? Fiquei muito satisfeito com sua última resposta aqui. Doutor Jaquilane, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro, um encontro memorável, estou muito satisfeito. E o pessoal gostou muito do bate-bola que a gente organizou aqui nas outras lives. E eu queria fazer isso com você também. Vou fazer perguntas rápidas, vou te pedir respostas rápidas também, com 2 palavras aí no máximo, tá bom? Difícil, hein? É difícil. Para advogado, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria que você me falasse o que é Itambacuri para você. Itambacuri é meu porto seguro. É minha raiz. Aqui eu estou fincado. Que bacana. E o direito? O direito é minha essência, né? Eu até coloquei aqui, para não esquecer, a condição sine qua non, né? Sem a qual não existe. Então, essa é a minha relação com o direito. Seria parecido com sua relação com a advocacia? A advocacia eu coloquei como um sacerdócio. Entendo. E o tribunal do júri? Olha, você sabe como é que eu entendo o tribunal do júri? É uma entidade separada da advocacia. Meu querido amigo e mestre José Xavier Pereira fala que o advogado que nunca fez um júri, ele não é advogado. Né? Ele só está passando ali pelo... ele está passando ali pelo fórum, né? Mas não é advogado ainda não. Quer a resposta rapidinho também? Não quero não. Me fala aí do Tribunal do Júri. Não, o Tribunal do Júri, essa brincadeira que os colegas falam, que o advogado, não tem nada disso, né? A gente sabe que cada um no seu ramo, fazendo da melhor forma possível. Agora, puxando a sardinha para o meu lado, para o Tribunal do Júri, como eu falei, a vocação que eu tenho com o direito, eu entendo que seja do Tribunal do Júri também. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas no Tribunal do Júri eu consigo colocar as minhas ideias, a minha tese com facilidade. Gosto de falar olho no olho com os jurados. Gosto de acreditar naquilo que eu falo. E o advogado, o que na verdade eu posso dizer, que o advogado que não experimentar
uma defesa em plenário do júri, talvez ele não tenha uma satisfação profissional ao final de sua carreira, por completo. Por completo. Assim como, no meu caso, como eu comecei direto no Tribunal do Júri, além da área civil e de outros, mas o meu desafio era sustentação oral. Eu demorei um pouco mais a ir fazer sustentação oral no tribunal. Eu fiz na Justiça Federal em Belo Horizonte, fiz no Tribunal de Justiça algumas vezes, e aquilo, para mim, é o que faltava na minha profissão. Então, se eu não tivesse feito a sustentação oral, não tivesse iniciado a sustentação oral, ficaria faltando algo. Então, para os colegas que não tiveram a oportunidade de realizar uma defesa em plenário do júri, percam o medo, é o conselho que eu dei, se é que tem medo. Se não for vocação, se realmente não tiver nenhuma identificação e se não fizer falta, perfeito. Agora, se tiver o desejo, procure os colegas experientes na área. Inclusive, o senhor falou que fez e não teve a oportunidade, deixo aqui registrado o meu convite. Esse ano vai ser um ano de poucos júris, certamente, por conta da pandemia. Mas, se o senhor tiver interesse e quiser nos brindar aqui com o seu conhecimento no Tribunal do Júri, gostaria de fazer uma defesa com o senhor. Seria uma oportunidade de retribuir esse convite que o senhor me fez aqui para essa data de hoje. Você me emociona com o convite e pode ter certeza absoluta que ele está aceito e eu vou estar aí em Tambacuri contigo. Nós vamos discutir um processo aí bem bacana e vamos fazer um júri juntos. Obrigado pelo convite, de verdade. Eu ganhei minha semana, ganhei meu ano, o ano de pandemia, ganhei meu ano. Obrigado, de verdade. Pode ter certeza que eu estarei. De coração. Uma coisa, só para alongar um pouco mais, que eu penso, o conhecimento, a experiência, ela não pode ficar presa ao senhor, não pode ficar presa a mim, porque nós somos passageiros aqui na Terra. Se eu não tiver a oportunidade de compartilhar algo que eu aprendi, algo que eu faço com certo zelo, se eu não tiver a oportunidade de tirar uma dúvida de um colega ou de buscar o esclarecimento de uma dúvida, eu estou aqui simplesmente pelo dinheiro na profissão. Verdade. E no caixão, verdade, como a gente sabe, não tem gaveta, né? Nós precisamos... Nós não levamos nada. Em tempos de pandemia, talvez algo que nos faça crescer como pessoas é exatamente tirar um tempo para fazer a reflexão sobre a vida, sobre os nossos erros, sobre a nossa capacidade de buscar algo mais, sobre as transformações que a vida nos impõe a cada momento, né? Não é isso, doutor? É verdade. Eu tenho uma sorte na vida de que as pessoas que fizeram parte da minha carreira, que me ajudaram, todas elas têm essa característica que você está demonstrando para a gente agora, que é o desapego material do conhecimento, né? Tem gente que quer guardar o conhecimento para ele, achando que com aquilo ele vai chegar aos bens materiais, retirando a oportunidade do outro, que porventura não tenha, né? Minha carreira sempre foi recheada por pessoas a qual eu tenho muita gratidão, né? E você tem se revelado muito jovem, mas com a cabeça muito experiente, muito avançada nesse sentido. Parabéns, eu estou emocionado com o convite e eu vou aceitar sim. Eu tenho seu telefone, agora acabou. Agora eu vou te incomodar com isso. Com certeza foi de coração o convite. Não, obrigado de verdade. Nós ainda temos muito que conversar. Antes eu quero saber se você gosta de cinema como eu gosto. Cinema eu sou meio devagar. Eu vejo poucos filmes. No cinema mesmo, eu vou às vezes quando viajo com os meus filhos, de vez em quando em Teoflotone, mas muito raro. E televisão também assisto pouco. Eu não sou tão ligado assim, não. Tem mas alguns filmes que marcam. Um filme que te marcou, um filme preferido?
Eu fiz, oh, meu Deus, filmes. Eu assisti o Coringa, recentemente, foi um Que filme foi, que muito foi muito bacana, bom. Muito bom. porque a transformação do personagem é algo assim marcante, né? É Então verdade. foi um filme excepcional. Boa, Tem os boa pedida. antigos, né? Último dos Moicanos, Dança com Lua. Excelente. Foram filmes Excelente. que marcaram. Sete Homens e um Destino, aqui para lembrar do meu pai, Nossa, do muito. Faroeste. Que bacana, verdade. Agora, quem talvez não é muito ligado com filme, seja mais ligado com livro. Tem algum livro que você queira sugerir aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores? Tem sim. Tem. Um dos meus grandes arrependimentos está exatamente na literatura. Eu tive uma professora, assim, tive várias professoras excepcionais, mas uma de literatura que estimulava, que fazia estudos dos grandes autores, né? E aí, então, eu registrei dois livros aqui. Um é de um amigo caminhante, autor José Transfiguração Figueiredo. O doutor José Transfiguração Figueiredo, e eu aqui eu vou me alongar mais um pouco, ele também era advogado, por isso eu gostaria de fazer o registro. Foi uma pessoa assim, que tive a oportunidade de conviver com ele durante uns anos, a pessoa de um conhecimento excepcional, e tive a oportunidade de digitar esse livro. Que bacana. Ele fez um prefácio até... me cita no livro, mas não é por isso que eu indico, não, porque é um livro que traz a história dele, de vida dele, a situação de fazendas, de convívio. Eu confesso que me emocionei com algumas histórias do livro, muito bacana. É um livro aqui da nossa região, de uma leitura agradável, então fica aqui a dica. E interessante. O clássico também é Grande Sertão Veredas, né? Do Guimarães Rosa. Nossa, nem brinca. Eu tive. Você viu aí que eu citei a Adaleia? Ela é de Cordisburgo, ela está aqui nos ouvindo. Cordisburgo é a terra do Guimarães Rosa. Em setembro do ano passado, eu estive em Cordisburgo, eu visitei o museu, eu vi lá tem um conjunto de estátuas maravilhosos lá dos tropeiros, com Guimarães Rosa, e o livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso e surpreendente, né? Não vamos dar nenhum spoiler, mas o livro Grande Sertão Veredas é um primor da literatura. Parabéns pela citação. Assim, e o arrependimento que eu acabei não dizendo é porque, apesar de ter essa professora, eu gostaria de ter lido mais, de ter enveredado mais, pegando trocadilho, enveredado mais para o campo da literatura. Eu tenho uma história que você citou aí, que o advogado que não fez júri não é advogado. A gente tem uma que a gente fala que quem não teve um filho, não plantou uma árvore e não escreveu um livro, não teve a sua vida completa, né? Ainda não falta... passou, não viveu, só passou pela vida. Então, aí quem sabe um dia a gente não escreva um livro. É o que está faltando. Árvores diversas eu já plantei, filhos maravilhosos eu tenho. Mas pega suas melhores petições, reúne uma ao lado da outra e você vai ter aí uma seleção de contos. É um livro. Quem sabe? Não é verdade? Falando em direito também e falando em petições, eu queria que você rapidamente, que você me dissesse uma teoria do direito que te agrada. Quando eu estava pensando nessa situação, eu não sou muito afeito a teorias. Eu peguei o primeiro artigo do Código Penal. É algo que eu gosto, porque é algo que traz segurança jurídica. Artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Princípio da anterioridade. Perfeito. Então, é algo que a gente precisa conhecer o caminho que a gente vai traçar. Sem dúvida.
a imposição da norma, ela só pode surgir se essa norma for clara. Então, a gente tem que enxergar a norma é a luz que nós temos para nos guiar e para que não percamos a rota do caminho da legalidade. Perfeito. Eu queria que você me dissesse a primeira coisa que você quer fazer quando acabar esse isolamento que você está sendo impedido de fazer, e já emenda numa mensagem final aí para os nossos espectadores. Não poderia ser outra coisa a não ser agradecer a Deus. Se o Senhor nos dá a oportunidade de atravessar essa calamidade, esse drama, como o senhor disse, que estamos vivendo, com toda a família salva, com os amigos e mesmo aqueles que a gente não conhece. É doloroso a gente escutar o número de mortes a cada dia. Então, eu só terei o que agradecer. Se Deus entender que não é o caso, que nem todos atravessem, vamos dizer, a vontade de Deus é que deve prevalecer. Claro. Ele entregar os caminhos a ele, né? Sem dúvida. Agora, em relação à mensagem, eu, antes mesmo dessa pandemia, eu me questionava muito sobre a sociedade que temos hoje, o Brasil que temos hoje. É um Brasil adoecido, não adoecido simplesmente pelo vírus, mas adoecido pela incapacidade de nos colocarmos no lugar do outro, adoecidos pela falta de sensibilidade, pela falta de amor ao próximo. Por questões políticas, como eu falei, por polarização, as pessoas deixaram de respeitar amigos, parentes, deixaram de cumprimentar as pessoas, postam citações ofensivas via internet, chamam as pessoas de burro e outros impropérios, transmitem para outros, através de uma ferramenta que é mundial, informações inverídicas, manchando a honra das pessoas. Então, o que eu posso dizer, a mensagem que eu quero trazer para quem está me ouvindo, para quem acha que aquilo que eu digo tem alguma validade, procurem se informar, transmitam paz, transmitam informações verdadeiras, busquem formar as suas opiniões de acordo com o seu próprio discernimento, com sua própria intelectualidade, porque as pessoas estão sendo apenas mecanismos de transmissão de ideias erradas, de agressões, de inverdades, de desonras. Então, o que eu espero, o que eu desejo para todos é que as pessoas tenham luz, tenham lucidez e tenham vontade de acertar, e principalmente tenham Deus no coração. É isso. Não poderia ser melhor. Olha, essa noite nós estivemos com o doutor Jaquilane Jardim, meu valoroso colega advogado, com a atuação destacada no Tribunal do Júri, e é o primeiro e atual presidente da subseção da OAB em Itambacuri. Parabéns. Mais uma vez, meu muito obrigado ao nosso convidado. Eu espero que tenha sido bacana para você, Jaquilane, participar dessa live. E, como eu já disse anteriormente, essa live ela vai estar disponível aqui no Facebook, nesse formato original que vocês já estão vendo aí, ele vai permanecer. E também vai estar no meu canal do YouTube, Gustavo Saboia de Castro. Não tem erro, hoje à noite, no mais tardar amanhã de manhã, esse vídeo vai estar lá. Eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo, eu coloco uma abertura, vocês vão gostar do vídeo que vai estar lá. Eu quero agradecer mais uma vez o meu escritório, nas pessoas dos meus queridos colegas, o Delmo Simini e o Ivan Cardoso, que permitem que eu possa fazer essas lives usando a estrutura do meu escritório, do nosso escritório. E eu quero agradecer demais a 28ª subseção da OAB,
através da nossa presidente Beatriz Neves, por estar sempre com a gente nessas iniciativas. Eu quero convidar todos vocês a assistirem nossas próximas lives. Nós estamos preparando sempre programas muito bacanas para todos vocês. E sempre acontece aqui nesse perfil. Assim, dessa forma, o mais popular e o mais fácil possível de acessar. Quero convidar a doutora Jaquilane para a gente dar um tchauzinho para o pessoal. Assim, ó. Tchau. Um abraço. Beijo, mãe, que eu não falei dela. Beijo para todos. Obrigado, gente. Um abraço.